Seja muito bem-vindo ao Farmacologia Animada, o canal onde a ciência ganha cor, movimento e, claro, aquele toque de curiosidade que só quem ama o universo dos medicamentos entende. Hoje, com um entusiasmo que quase salta da tela, apresento a vocês um novo quadro, Conhecendo as Indústrias. E para abrir com chave de ouro, o nosso primeiro episódio vai mergulhar na história e nos bastidores de uma gigante mundial, a Pfizer. Sabe aquele nome que aparece em bulas, embalagens e até nas notícias mais quentes do jornal? Pois é, a Pfizer é quase uma celebridade no mundo da saúde. Mas por trás desse nome, existe uma trajetória cheia de reviravoltas, desafios e, claro, muita inovação. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sem enrolação, mas com muita curiosidade e um toque de bom humor. Imagine só, Nova York, 1849. A cidade fervilhava de oportunidades, e dois jovens alemães, Charles Pfizer e Charles Erhardt, decidiram apostar tudo em um pequeno laboratório. O primeiro produto, um remédio para vermes, misturando santonina com açúcar, porque ninguém merece remédio amargo, né? E assim, entre tubos de ensaio e sonhos grandes, nasceu uma empresa que, com o tempo, se transformaria em um verdadeiro titã da indústria farmacêutica. A Pfizer cresceu como quem não quer nada, mas logo estava em todos os lugares. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi ela quem produziu penicilina em larga escala, salvando milhares de vidas e ganhando respeito internacional. Era como se, a cada desafio, a empresa se reinventasse, sempre pronta para dar o próximo passo. E claro, não faltaram polêmicas pelo caminho. Afinal, quem nunca tropeçou tentando correr atrás do futuro? O som das máquinas nas fábricas da Pfizer ecoa como um mantra. Inovação, pesquisa, esperança. Mas por trás desse barulho todo, há também silêncios cheios de significado. Quantas decisões difíceis já foram tomadas em nome do progresso? Quantas vezes a busca pelo lucro se misturou com o desejo genuíno de curar? A verdade é que, nesse jogo, nem tudo é preto no branco. A Pfizer já foi vista como heroína, trazendo vacinas e tratamentos revolucionários, mas também já enfrentou críticas pesadas, principalmente quando o assunto é o preço dos medicamentos. E, falando em vacinas, quem não se lembra do turbilhão que foi a pandemia de Covid-19? A Pfizer virou sinônimo de esperança, mas também de debate. O mundo inteiro acompanhou quase sem respirar cada anúncio, cada resultado de pesquisa, cada aprovação emergencial. Era como se estivéssemos todos em uma montanha-russa, torcendo para que o próximo loop nos levasse para um final feliz. Mas não pense que a história acaba aqui. O universo das indústrias farmacêuticas é um verdadeiro labirinto, cheio de portas secretas e corredores escuros. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se. Vamos abrir as cortinas e mostrar os bastidores desse mundo, onde o poder e o preço dos medicamentos se entrelaçam numa dança que nem sempre é fácil de acompanhar. Imagine que você está diante de uma imensa cortina de veludo azul. Atrás dela, não há apenas laboratórios reluzentes e cientistas de jaleco branco, mas também salas de reuniões onde decisões silenciosas moldam o destino de milhões de pessoas. Se na primeira parte você conheceu a ascensão da Pfizer, agora é hora de espiar os bastidores, onde o poder e o preço dos medicamentos se entrelaçam numa dança complexa, muitas vezes invisível aos olhos do público. Vamos começar com uma pergunta que ecoa em consultórios, farmácias e até nas mesas de jantar. Por que remédios custam tão caro? A resposta, como quase tudo nesse universo, é multifacetada. De um lado, temos a justificativa clássica: pesquisa e desenvolvimento. Criar um medicamento é como apostar em uma loteria científica. Para cada molécula que chega à farmácia, milhares fracassam no caminho, consumindo tempo, dinheiro e esperança. A Pfizer, por exemplo, investe bilhões de dólares anualmente em inovação, enfrentando uma maratona de testes, regulações e, claro, a pressão de entregar resultados para acionistas e pacientes. Mas a história não para por aí. Existe um outro lado menos visível,
onde o poder das grandes farmacêuticas se manifesta em negociações globais, patentes e estratégias de mercado. Patentes são como muralhas. Protegem a exclusividade de um medicamento por anos, impedindo que genéricos mais baratos entrem no jogo. É nesse período que empresas como a Pfizer podem definir preços altos, justificando o investimento inicial, mas também maximizando lucros. E enquanto isso, milhões de pessoas ao redor do mundo aguardam ansiosas por alternativas acessíveis. O poder da indústria farmacêutica vai além dos laboratórios. Ele se estende aos corredores do poder político, onde lobbies influenciam, regulações, políticas de saúde e até campanhas de vacinação. Em muitos países, o preço de um medicamento não é apenas uma questão de custo, mas de negociação entre governos e gigantes do setor. E nesse tabuleiro, quem detém a inovação muitas vezes dita as regras do jogo. No entanto, nem tudo é preto no branco. O mesmo poder que pode parecer opressor também é responsável por avanços que mudam vidas. Sem o investimento pesado das grandes indústrias, talvez não tivéssemos vacinas em tempo recorde, tratamentos inovadores para doenças raras ou medicamentos que transformam diagnósticos antes fatais em histórias de superação. É um equilíbrio delicado, onde ética, lucro e necessidade humana se cruzam a cada decisão. E, enquanto o público debate o preço dos medicamentos, dentro das empresas, a pressão é constante. A cada expiração de patente, uma corrida contra o tempo se inicia. Será que o próximo grande lançamento vai sustentar o império? Será que a inovação vai vencer a concorrência dos genéricos? E no meio desse turbilhão estão os pacientes, muitas vezes reféns de um sistema que oscila entre o progresso e a exclusão. Mas se você acha que já viu tudo, prepare-se. O universo da indústria farmacêutica é ainda mais intricado. Imagine um laboratório onde a luz nunca se apaga. Cientistas debruçados sobre microscópios, computadores processando dados a velocidades estonteantes. E no centro de tudo, uma pergunta que pulsa como um coração inquieto. Até onde a inovação pode nos levar? Se antes falamos de poder e preço, agora é hora de explorar o fascinante e, por vezes, turbulento, território onde inovação e interesse se encontram. A Pfizer, como tantas outras gigantes do setor, construiu sua reputação sobre a promessa de inovação. Mas inovação, nesse contexto, é muito mais do que criar um comprimido ou lançar uma vacina. É uma corrida contra o tempo, contra doenças que mudam de forma, contra concorrentes que também investem bilhões em pesquisa e, claro, contra as próprias limitações da ciência. O desenvolvimento da vacina de mRNA contra a Covid-19, por exemplo, não foi apenas um feito científico. Foi uma demonstração de como a pressão global pode acelerar processos, unir equipes multidisciplinares e transformar o impossível em realidade em menos de um ano, algo que até então parecia ficção científica. Mas, por trás dos holofotes, existe um jogo de interesses. Cada avanço tecnológico abre portas para novas oportunidades e para novos dilemas. O investimento em plataformas como o RNA mensageiro não é apenas uma aposta na saúde pública, mas também uma estratégia de mercado. Afinal, quem domina a próxima geração de vacinas e terapias domina também um mercado bilionário. E nesse cenário, decisões sobre onde investir, quais doenças priorizar e até que tipo de parceria firmar são tomadas com base em uma mistura de ciência, previsão de lucros e, sim, pressão social. A inovação, no entanto, não caminha sozinha. Ela precisa de aliados, regulação flexível, colaboração internacional, acesso a dados em tempo real e, principalmente, confiança do público. A pandemia mostrou que, quando todos esses elementos se alinham, é possível quebrar recordes e salvar milhões de vidas. Mas também revelou as fragilidades do sistema: desigualdade no acesso, desinformação e a eterna tensão entre o que é melhor para a humanidade e o que é melhor para os acionistas. E não pense que os dilemas param por aí. A cada nova tecnologia surgem questões éticas. Até onde podemos ir à manipulação genética?
Como garantir que tratamentos inovadores cheguem a quem mais precisa, e não apenas a quem pode pagar? Como equilibrar a necessidade de retorno financeiro com a missão de salvar vidas? São perguntas que ecoam nos corredores das grandes empresas, nos fóruns internacionais e, claro, nas conversas de quem depende de um novo tratamento para ter esperança. Enquanto isso, a Pfizer e outras líderes do setor continuam investindo pesado em inovação, apostando em terapias personalizadas, inteligência artificial, nanotecnologia e Big Data para acelerar descobertas e tornar o impossível possível. Mas, a cada passo, o equilíbrio entre avanço científico e interesses econômicos se torna mais delicado e mais decisivo para o futuro da saúde global. Imagine um mapa mundi sobre a mesa de uma sala de reuniões. Pequenas luzes piscam em diferentes países, conectando cidades, hospitais, laboratórios e principalmente pessoas. É assim que a indústria farmacêutica, com gigantes como a Pfizer, faz sentir seu impacto global, não apenas criando medicamentos, mas moldando políticas, economias e até o destino de nações inteiras. Agora, vamos atravessar fronteiras e enxergar como as decisões tomadas em um laboratório podem ecoar do outro lado do planeta. A Pfizer, por exemplo, não é apenas uma empresa americana. Ela é uma multinacional com fábricas, centros de pesquisa e escritórios em dezenas de países. Quando lança um novo medicamento, o efeito é sentido em sistemas de saúde públicos e privados, em legislações, em acordos internacionais e, claro, na vida de milhões de pacientes. O desenvolvimento da vacina de mRNA contra a Covid-19 é um exemplo emblemático. Em poucos meses, a Pfizer se tornou sinônimo de esperança em todos os continentes, negociando contratos bilionários com governos, adaptando fábricas para a produção em massa e enfrentando desafios logísticos dignos de uma operação de guerra. Mas o impacto global vai além da inovação. A indústria farmacêutica é um dos motores da chamada Indústria 4.0, investindo pesado em automação, digitalização e inteligência artificial para conectar fábricas, rastrear lotes de medicamentos em tempo real e garantir que cada comprimido, ampola ou vacina chegue ao destino certo, na hora certa. A Pfizer, por exemplo, utiliza sistemas avançados de rastreabilidade que acompanham o medicamento desde a matéria-prima até o paciente, cruzando oceanos e fronteiras, superando barreiras alfandegárias e regulatórias. Esse poder de alcance global traz responsabilidades imensas. Em muitos países, a chegada de um novo medicamento pode significar a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas. Mas também pode gerar debates acalorados sobre preços, acesso e equidade. Afinal, como garantir que uma inovação chegue a todos e não apenas aos que podem pagar? Como equilibrar o lucro necessário para sustentar pesquisas bilionárias com a missão de salvar vidas em regiões pobres ou em meio a crises humanitárias? Além disso, a influência da indústria farmacêutica se estende à diplomacia internacional. Durante a pandemia, vimos vacinas se transformarem em instrumentos de poder geopolítico, com países negociando doses, trocando favores e até disputando prioridade nas entregas. A Pfizer, ao lado de outras gigantes, precisou navegar por esse mar de interesses, adaptando estratégias para cada mercado, respeitando legislações locais e, ao mesmo tempo, mantendo padrões globais de qualidade e segurança. E não podemos esquecer o impacto ambiental e social. A pressão por práticas sustentáveis, transparência e responsabilidade social cresce a cada ano. Empresas como a Pfizer investem em projetos de ESG, ambiental, social e governança, buscando reduzir emissões, promover diversidade e apoiar comunidades onde atuam. Mas mesmo com avanços, o desafio de equilibrar crescimento, inovação e sustentabilidade é constante. No fim das contas, cada decisão tomada em uma sala de reuniões da indústria farmacêutica pode reverberar em hospitais de vilarejos distantes, em políticas de saúde pública, em tratados internacionais
e principalmente na vida de pessoas que talvez nunca saibam o nome de quem criou o remédio que mudou seu destino. Imagine um laboratório do futuro, onde robôs e cientistas trabalham lado a lado. Algoritmos de inteligência artificial analisam bilhões de dados genéticos em segundos e, em vez de um remédio para todos, cada paciente recebe um tratamento, sob medida, criado para o seu DNA. Vamos explorar as tendências e o futuro da indústria farmacêutica, com foco em inovação, tecnologia, sustentabilidade e o papel de gigantes como a Pfizer nesse novo cenário. O futuro da indústria farmacêutica está sendo desenhado, agora, impulsionado por avanços tecnológicos sem precedentes. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção de plataformas como o RNA mensageiro, mRNA, que não só revolucionou as vacinas, mas abriu portas para tratamentos personalizados contra câncer, doenças raras e até infecções crônicas. Empresas como a Pfizer investem bilhões em pesquisa e desenvolvimento, apostando que a próxima grande inovação pode estar a um experimento de distância. Mas não é só de biotecnologia que vive o futuro. A digitalização é uma das maiores tendências do setor. Inteligência artificial, Big Data e automação estão transformando desde a pesquisa clínica até a distribuição de medicamentos. Imagine testes clínicos descentralizados, onde o paciente participa de casa, monitorado por dispositivos inteligentes, reduzindo custos e acelerando descobertas. O uso de dados do mundo real, RWE, permite que empresas como a Pfizer ajustem tratamentos em tempo real, tornando a medicina mais eficiente e acessível. A sustentabilidade também ganha destaque. O setor farmacêutico está sob pressão para reduzir emissões de carbono, adotar práticas de produção limpa e garantir acesso a medicamentos em regiões carentes. Iniciativas de ESG, ambiental, social e governança, já são prioridade para líderes do setor, que buscam equilibrar inovação, lucro e responsabilidade social. Outro ponto crucial é a personalização dos tratamentos. A medicina de precisão, baseada no perfil genético de cada paciente, promete revolucionar a forma como doenças são tratadas. Em vez de terapias padronizadas, veremos medicamentos e vacinas desenvolvidos sob medida, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos colaterais. A Pfizer, por exemplo, já investe em pesquisas que combinam farmacogenômica, nanotecnologia e inteligência artificial para criar soluções inovadoras. No entanto, o futuro traz desafios. O aumento da concorrência, a pressão por preços mais justos, a necessidade de transparência e as mudanças regulatórias exigem que as empresas se reinventem constantemente. A colaboração entre gigantes do setor, startups, universidades e governos será fundamental para superar barreiras e acelerar o acesso a novas terapias. E claro, a transformação digital não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. Empresas que investirem em automação, integração de dados e experiência do paciente terão vantagem competitiva. O engajamento com o público, a comunicação transparente e o uso de canais digitais serão diferenciais para conquistar a confiança da sociedade e dos investidores. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Farmacologia Animada para não perder nenhum episódio da nossa série Conhecendo as Indústrias. Aqui você encontra informações atualizadas, análises profundas e histórias que conectam ciência, saúde e sociedade. Deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões de temas para os próximos vídeos. Sua participação é fundamental para construirmos juntos um espaço de aprendizado e troca de conhecimento.